Vamos tratar da política, em função do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Evidentemente, a repercussão foi enorme. Nós temos um resumo das principais repercussões. Confira. A CNN apurou que Bolsonaro e aliados demonstraram irritação, alegando que Moraes não pode atuar no caso como juiz e vítima. Nas redes sociais, o ex-presidente reagiu politizando seu indiciamento com ataques direcionados, mais uma vez, ao STF. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. A oposição vê a investigação como perseguição após as vitórias da direita nas eleições municipais. O PL, cujo presidente Valdemar Costa Neto também foi indiciado, afirmou em nota que a conclusão da PF representa um processo de incessante perseguição política. O ex-ministro de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, diz ter certeza da inocência de seu aliado. O partido de Lula comemorou. Um grande dia, dizia um post do PT. Em outra postagem, falou que quem ataca a democracia precisa responder pelos seus atos. Ministros de Lula também se manifestaram. Paulo Pimenta, da Comunicação Social, chamou Bolsonaro de criminoso. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que é chegada a hora da justiça. A tentativa de golpe é o terceiro indiciamento de Bolsonaro, que também responde por suposta participação no esquema de fraude no cartão de vacina da Covid-19 e pela venda de joias sauditas que recebeu de presente enquanto estava na presidência. Carlos Mello, nós estamos falando de desdobramentos políticos de um fato relevante, que é o indiciamento pela Polícia Federal. Você antecipa que desdobramentos a gente vai viver? Olha, o que eu posso antecipar, William, é que nós tivemos dias de bastante emoção, né? Tivemos aí muita agitação, até sair o relatório do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e depois, né, no seu encaminhamento. Enfim, o PL, os partidários do Bolsonaro, naturalmente vão tentar desqualificar o processo, desqualificar o juiz, vão tentar, de alguma forma, dizer que não é nada disso, isso é perseguição. Nós já vimos em outros momentos desse filme, né, com outros personagens. E, é claro, os seus adversários vão dizer exatamente o oposto. Quem vai decidir isso? Quem vai decidir isso vai ser a política. Né? Essa comparação com Donald Trump ela é descabida, porque, no final das contas, aqui tem justiça eleitoral, aqui você tem uma outra estrutura do judiciário. Quem vai decidir isso vai ser a justiça. Gostem ou não da justiça, é o caminho que se tem. Fora desse caminho não há mais nada. Então, muito barulho, muita agitação. Naturalmente, o ex-presidente Bolsonaro tem uma base social, eleitoral considerável. Pode vir barulho daí, também pode vir. Mas, no final das contas, o melhor para todo mundo, o melhor para o país, é que as instituições resolvam isso. Né? Essa tem que ser o desdobramento político mais importante. Tua afirmação inicial, não sei se você tinha, por acaso, trocado uma palavra pela outra, Carlos, por favor, me esclareça. Eu achei que inicialmente você disse que quem vai decidir é a política, mas na sequência você disse que quem vai discutir é a justiça, o que vale é a última, né? Não. Perfeito, ok. Perfeito. Quem vai dar os desdobramentos mais agitados, enfim, é a política, naturalmente. Agora, quem decide não é a política. É a justiça e o funcionamento das instituições, está claro, está entendido. E aí, eu quero fazer só um adendo. Tem um cientista político que é um craque na questão do judiciário, você conhece ele bem, que é o Rogério Arantes, cientista político, professor da USP, que tem estudado essa questão há muitos anos, a questão do judiciário há muitos anos. E ele tem trabalhos que indicam a transformação da Polícia Federal nos últimos anos. Não é? Desde lá do Márcio Tomás Bastos, ministro, o Paulo Lacerda, diretor, a Polícia Federal foi se transformando. E, segundo o Rogério, houve uma atenção especial para a qualidade da prova.
Então, enquanto a política se debate, a justiça vai olhar para a qualidade da prova. E é isso que quem acompanha esse processo com atenção, moderação para o bem do Brasil, vai ter que olhar também para a qualidade da prova. Isso é uma provocação interessante que o Carlos Mello está fazendo para vocês, dois repórteres políticos. Se a política se subordina ao fato gerado racionalmente aceito como tal de uma diligência policial. Agora, no ambiente... eu já vi a cara da câmera, não estava fechada no André, mas eu vi. No Daniel, mas eu vi. Mas no ambiente nosso hoje, que as pessoas, cada uma tem os seus fatos próprios, vão respeitar diligências policiais, Daniel? Pois é, eu fico pensando exatamente nisso, e aí até jogo uma pergunta para o Carlos Mello, que eu acho que ele vai saber responder muito melhor do que eu. A gente não vai ter nenhuma, aparentemente, né? Se tivesse, acho que já teria saído, uma ligação, quer dizer, uma mensagem que a gente encontra ali, Bolsonaro mandando matar o Lula, mandando matar o Alexandre de Moraes. E ele é dono, incontestavelmente, de um capital político, de uma base eleitoral muito forte. A gente pode dizer assim, quem são os bolsonaristas convictos, raiz, são 20% da população, 25%? Não sei exatamente, mas ele tem uma base eleitoral muito forte. E não existe o que a gente fala de batom na cueca. Então, uma condenação de Jair Bolsonaro nesses termos, sem que a gente tenha encontrado o batom na cueca, por acaso o enfraquece, no mínimo como cabo eleitoral, quer dizer, ele pode estar até preso em última instância, mas o bolsonarismo não continuará sendo tão forte como é hoje, se não ainda mais? Vamos lá, Daniel, é bem colocado, como sempre, mas eu não posso dizer o que será do futuro. Eu posso olhar para o passado e raciocinar com situações muito parecidas. Você deve se lembrar, e lembra muito bem, que se dizia mais ou menos isso em relação ao presidente Lula, quando estava ali indiciado na expectativa de ser preso. Olha, ele tem uma grande base social, lembre-se que ele foi, na véspera de ser preso, ele foi para o sindicato dos metalúrgicos no ABC, todo mundo dizia que ali não sairia em paz, haveria problemas, enfim, uma grande convulsão social por conta disso. Não aconteceu nada disso. Nada disso. Né? O que se teve, no final das contas, foi que obedecer à justiça, né? Obedecer às instituições que se tem. Olha, você pode dizer que a base social do ex-presidente Bolsonaro é diferente do então ex-presidente Lula? São bases sociais diferentes, são características diferentes. Mas, no final das contas, o que vai definir é a ordem institucional. Vai reclamar, vai ter expressão política nas urnas, na eleição, vai se dizer que o Bolsonaro é um perseguido. Se disse isso em relação ao Lula também, mas as coisas foram se encaminhando e foram resolvidas. Veja bem, o presidente Lula foi, ao final das contas, libertado. O seu processo foi anulado. Foi anulado onde? Nas ruas? Foi anulado onde? Na disputa política? Não. Foi anulado no Supremo Tribunal Federal. Pode-se argumentar... Mas no caso do Trump foi. No caso do Trump foi na política. Né? Pode-se argumentar que o Supremo Tribunal também tem uma dimensão política. E claro que tem. Não é? Até pela forma como ele é escolhido. Mas é esse o instrumento que temos. Nós não temos outro. Caio. Eu só vejo muitas diferenças, né, do caso do Lula e do caso do Bolsonaro, principalmente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é o grande adversário político do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Isso dá outra dimensão. No caso do Lula, era um juiz federal de primeira instância lá de Curitiba. E o Lula foi preso e ele foi retirado da prisão justamente, se nós fizermos uma leitura política, porque ele era o único capaz justamente de derrotar o Bolsonaro nas urnas, que é o que acabou acontecendo. Essa é uma leitura, não estou nem comprando essa tese, mas é uma tese que circula, né? É uma tese viável e legítima também. Qualquer coisa pode circular. Sim, só que é diferente... Quer dizer que ele foi libertado para derrotar o Bolsonaro, foi isso? Sim, não, eu estou dizendo que essa tese é uma tese que
né? E ela é legítima também, é uma tese legítima. Porque o mesmo judiciário, professor, que colocou o Lula na cadeia, tirou ele da cadeia, 4 anos depois. Num contexto político de um presidente da República que tinha o Supremo Tribunal Federal como adversário político. E num contexto político de uma operação como a Lava Jato, que começava a avançar, inclusive, em cortes superiores. Então, tem todo um contexto político ali muito forte. Eu acho que a grande questão desse julgamento do Bolsonaro é até que ponto ele vai ser político, ele vai ser técnico. Porque, pelo menos, a percepção que a gente tem é que ele já está condenado, ele já está preso. E é uma situação diferente da do Lula. Eu acho que é incomparável a situação do Bolsonaro com a situação do Lula. A situação do Lula era conveniente. Deixa o Daniel. O Daniel e o... Você está provocando todo mundo. O Daniel e o Carlos Melo querem dizer. Daniel, vamos lá. Não, rapidamente, não é só uma questão de comparar com o Lula. Veja o caso do Trump. Hoje um aliado do Jair Bolsonaro me dizia isso. Falou assim, olha, o Trump estava ligando ali para o Mike Pence, em 6 de janeiro, dizendo, olha, não dê posse, né? Quer dizer, não certifique o processo eleitoral nos Estados Unidos. E... Poxa, tá aí, Trump foi eleito aqui novamente, né? Com condenações por outros fatores. Então, talvez as urnas possam permitir uma volta por cima de Jair Bolsonaro ou de quem o apoie. Deixa eu então levar a provocação intelectual para o Carlos Melo, que eu sei que ele adora uma provocação intelectual com um cientista político clássico que ele é. Carlos, Bolsonaro preso, julgado pelo STF, que foi o grande embate institucional brasileiro dos últimos 5 a 8 anos. A gente pode situar a briga de um presidente com o judiciário como um eixo central da política brasileira. É que, no final, temos um judiciário com uma crise de legitimação e temos um STF com uma crise de autoridade. Estou falando da população. Bolsonaro julgado, preso, o que você, como cientista político, antevê da maneira como a população reage às instituições às quais você está atribuindo um papel central na luta política agora? Você acabou de dizer, as instituições vão decidir. A decisão delas, que tipo de consequência político-social terá? Vamos lá. Em primeiro lugar, William, se me permite... ponderar com algumas questões. Claro, a questão do Trump, eu já havia dito, é incomparável. O sistema político americano é completamente diferente. A justiça dos Estados Unidos, o modelo de justiça dos Estados Unidos é outro. Para que você tenha uma ideia, não há um órgão oficial, jurídico, que declare o vencedor de uma eleição. Não tem TSE lá, a gente sabe. Não tem TSE, é outra coisa. Essa comparação é uma comparação que não faz sentido. A formação aqui é outra, bem ou mal, é outra. São as instituições que nós temos. Nós podemos questionar o Supremo, nós podemos dizer que a forma de escolher ministros ela não é a mais correta, enfim, que é politizada. Claro que podemos. As críticas são legítimas, as teses, como o próprio Caio disse, são teses legítimas. A questão é comprovar. Né? Não é levantar hipóteses, é comprovar hipóteses. Né? Então, o que nós temos não é outra coisa que não seja o Supremo. Nós não temos o Supremo do Supremo. Né? Como, aliás, o Congresso Nacional ameaçou fazer recentemente, né? Questionar as decisões do Supremo. A nossa Constituição não permite isso. O que nós temos é uma Constituição. Se quiser, muda-se a Constituição para se mudar a configuração do Supremo. Mas precisa ter maioria, 3/5 para isso. Né? Pressão social nas ruas? Pode ser. Agora, eu não posso dar de largada que essa pressão haverá e que, portanto, a institucionalidade mudará em virtude da pressão social. Né? Eu não afirmaria isso, porque nós já tivemos, recentemente na história do Brasil, um outro caso, que talvez não se assemelhe na magnitude, né, nos problemas apontados. Né? Há muita diferença em relação a isso, sim, entre os dois casos, mas nós estamos pegando personagens tão importantes quanto. Um era ex-presidente da República, hoje não é mais, é presidente eleito.
o outro é ex-presidente da República. Ambos têm bases sociais sólidas, ambos são grandes formadores de opinião e carregadores de voto? São. É essa comparação que se pode fazer. Então, se não houve de um lado, por que haverá de outro? Então, a gente tem que olhar para algumas outras coisas, além desse debate se a população vai reagir ou não, que nós não sabemos. Nós temos que olhar para instituições importantes. A Polícia Federal, a qualidade das provas. Eu torno a indicar o trabalho do Rogério Arantes. Muito sério, a qualidade da prova é fundamental. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem uma série de militares implicados. Como tem sido a disposição das Forças Armadas? Né? Como que agirá? Pelo que a gente tem acompanhado por vocês, da mídia, da imprensa séria, né? Nos últimos dias, a coisa tem se levado a bom termo. Né? Se questiona os CPFs, não a qualidade, não a condição de soldado, né? Que é o correto em qualquer país civilizado. Agora, haverá pressão, gritaria? É claro que haverá. Isso é natural da política, do conflito político. Agora, afiançar que isso será uma pressão tão descomunal que vai se derrubar o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, né, em nome dessa pressão, eu diria para você que eu não vejo indícios disso nesse momento. Só a minha colocação é de que a gente, super concordo, né, temos as instituições, elas estão desenhadas numa Constituição Federal, só que eu não desvinculo essas instituições de seres políticos, ainda mais o Supremo Tribunal Federal, ainda mais pela forma de nomeação. Claro, você coloca, é o que temos? É o que temos. Mas desvincular que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ou que o relator desse inquérito, que foi xingado de canalha pelo Bolsonaro aqui na Paulista, fará um julgamento 100% técnico, eu não estou falando que não fará, eu estou falando que o componente político nesse julgamento, ele tende a sobrepor a questão técnica do julgamento em si. Assim como, na minha percepção, a questão política também foi determinante na soltura do presidente Lula pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É só essa... Tá bom, vamos lá. Se fará um julgamento eminente técnico ou não, eu não afirmei isso. Nós sabemos que há politização no judiciário. Há hoje, houve ontem e houve anteontem. Basta acompanhar a história do Supremo Tribunal Federal. Basta acompanhar a história da justiça no Brasil. Mas é isso que nós temos não temos outro. Carlos. Né? E nós temos, perdão, só para concluir, William, e nós temos acima do juiz, a Laura Azevedo Marques, que falou antes de mim, falou com muita propriedade sobre toda a questão jurídica. E o William fez uma pontuação que é muito interessante. Eu também não posso escolher o juiz que vai me julgar. Não é assim. Agora, acima desse juiz, você tem o plenário do Supremo. É o que nós temos, nós não temos outra coisa.